Oi, gente. Eu tô aqui pra contar o meu relato, como é ter fobia social e como começou, né? E o seguinte é esse. Eu desde pequena, eu sempre fui tímida. Sempre tive vergonha, só que eu achava que isso era normal. E por causa disso, eu sofria muito bullying e também porque eu sempre fui magra. E as pessoas na minha escola ficavam direto fazendo um bullying comigo, me chamando dos piores apelidos que vocês podem imaginar. E não bastasse eu sofrer bullying na escola, quando eu chegava em casa, os meninos da rua que eu morava, eles também faziam bullying comigo. E isso não aconteceu só uma vez, não aconteceu várias vezes. Eu não podia passar que eles mexiam comigo. E aquilo foi criando uma coisa dentro de mim que eu tinha ódio de mim, eu me odiava por causa deles e não conseguia me achar bonita. E não durou pouco, não, durou muito. Eles ficavam fazendo bullying comigo até os meus 19 anos. Se já é ruim para uma criança aguentar isso, um adolescente, imagine um adulto, né? Ter que passar na rua e ter um monte de... Eu digo que são moleques, porque se fossem homens, eles não fariam isso, não. E por causa deles, até hoje eu tenho 25 anos, eu não me sinto bem comigo mesma. Eu não consigo me sentir bem. E por causa desse bullying que fizeram comigo por tanto tempo, eu desenvolvi fobia social. E eu nem sabia que eu tinha. Porque como eu estava acostumada a ficar dentro de casa, não era de sair, nunca fui, eu nem sabia que eu tinha. Só que quando foi em 2020, tinha chegado a pandemia, né? E todo mundo se isolou. E eu já era isolada, mas eu me isolei mais. E quando foi para me sair, eu comecei a sentir estranho, porque aquela vergonha que eu sentia por causa do bullying estava excessiva. E, cara, é terrível ter fobia social. Você não consegue ser você mesmo nos lugares. Você sempre se sente inferior às pessoas. Sempre quando você vê alguém olhando você, você pensa que as pessoas estão te julgando. Você não sabe como se importar nos cantos. E o pior é quando dá crise de pânico. Que você tá num lugar cheio de pessoas e você começa a se tremer. O coração começa a acelerar. E parece que você vai dar um ataque ali. E a única coisa que você quer é sair dali e ir pra casa. E por causa disso, eu não tenho vida social. Às vezes eu tenho que sair para resolver alguma coisa, mas é à força. Porque se fosse por mim eu não iria. Eu não consigo estar onde tem muitas pessoas, porque se eu tiver, eu vou ficar muito nervosa, me tremendo todinha e também eu não consigo fazer contato visual com as pessoas direito, né? Eu não consigo olhar direito na cara delas.
Às vezes as pessoas pensam que eu sou besta, mas não é que eu seja besta, é porque você não consegue conversar com a pessoa olhando para a cara dela, porque, sei lá, é como se elas soubessem o que você está pensando. Só que eu sei que isso não é real, né? É coisa da cabeça da pessoa, porque a fobia cria isso. Mas essa sensação é terrível. E eu, de verdade, eu queria muito que um dia essa fobia social fosse embora. Eu queria ficar curada, porque é muito ruim você já ter 25 anos e não ter vivido nada. O tempo tá passando e você está dentro de casa, porque essa doença não deixa você fazer nada. Você se sente impotente, sabe? Às vezes vem aquelas crises e eu choro, porque é o jeito que eu encontro de minimizar, né, a dor, amenizar a dor que eu sinto, a tristeza. E é isso.